Fala aí, pessoal. Bom, hoje a gente dá prosseguimento ao estudo da eletrodinâmica, vendo o conceito de potência elétrica. Espero que vocês estejam bem, assim como as suas famílias, tá bom? Mas bora começar. Bem, como eu já disse, né, o objetivo da aula é a gente definir o conceito de potência elétrica e depois disso a gente vai ver o que é o efeito Joule. A gente vai ver que isso está relacionado com a presença de dispositivos resistivos dentro de um circuito e por fim a gente vai calcular a potência dissipada por um resistor. Bem, na prática, o que a gente entende como potência elétrica é a conversão da energia elétrica do aparelho em um outro tipo de energia. Por exemplo, eu coloquei aqui, no caso de um chuveiro, quanto maior for a potência dele, mais ele vai aquecer a água. Beleza? Então, eu deixei aqui à esquerda um circuito simples composto por um dispositivo elétrico, seja ele qual for, uma bateria, uma fonte de tensão U, e a corrente que passa por esse dispositivo tem uma intensidade que a gente representa pela letra I. Então, como é que a gente calcula a potência elétrica de um aparelho qualquer, de um dispositivo elétrico qualquer? A potência elétrica ela é calculada através desse produto, da tensão na fonte, pela corrente que atravessa esse dispositivo. Só para lembrar, a tensão o ADDP entre os terminais desse dispositivo é medida em volt, o símbolo é a letra V, a corrente elétrica, a unidade é o ampere, cujo símbolo é o A, e o P representa a potência elétrica desse dispositivo e a unidade de potência é o watt, o símbolo é um W maiúsculo. Bem, no slide anterior, se a gente pegar aquele mesmo circuito e substituir, na realidade utilizar, um dispositivo resistivo, ou seja, um aparelho elétrico, por exemplo, que possui uma resistência, o que acontece? Isso é extremamente importante. Quando nós temos um resistor dentro de um circuito, a principal função dele é transformar a energia elétrica que ele recebe da fonte em calor. E isso ocorre de maneira integral. A energia elétrica que é fornecida pela fonte, ela é integralmente transformada em energia térmica, ou seja, ela é integralmente transformada em calor. Esse fenômeno que só ocorre com os dispositivos resistivos, ele é chamado de efeito Joule. Então, galera, efeito Joule é a transformação de maneira integral da energia elétrica em calor, em energia térmica. Então, pessoal, para calcular a potência dissipada por um resistor, e é dissipada por quê? Porque ele transforma a energia elétrica que ele recebe da fonte em energia térmica. Quer dizer, essa energia ela é perdida em forma de calor. Então, na realidade, para o resistor, nós temos duas outras maneiras de calcular a potência que ele dissipa. E aí, como é que foi? Eu deixei isso aí claro, né? Fiz aí a demonstração dessas duas relações, só deixando claro que essas duas relações aqui, ó, potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado e potência igual a DDP ao quadrado dividido pelo valor da resistência, isso só vale, obviamente, para aparelhos, para dispositivos resistivos. Para todos os outros aparelhos, dispositivos, vale a primeira relação que nós vimos, que é potência igual a tensão vezes o valor da corrente. Beleza? Bom, o primeiro exemplo, ele está falando o seguinte, a bateria de um automóvel aplica uma diferença de potencial de 2 volts nos terminais do seu motor de arranque, o qual, ao ser acionado, é percorrido por uma corrente de 50 amperes.
qual é, então, a potência desenvolvida por esse motor elétrico. Então, o que acontece? Primeiro, né, o que o problema pede para calcular? A potência. Né? Então, está aqui, a gente está representando a potência pela letra P. E o que o problema fornece? A DDP entre os terminais, que é igual a 2 volts, e a corrente, que passa, no caso, por essa bateria, que é igual a 50 amperes. Bom, se eu tenho a DDP, se eu tenho a corrente, a potência é dada pelo valor da tensão vezes o valor da corrente, ou seja, a potência, no caso desse motor, é igual a 2 vezes 50, que é igual a 100, e como é potência, a unidade é watt. Aqui no segundo exemplo, ele está dizendo o seguinte, em uma lâmpada comum encontramos as seguintes especificações do fabricante, 60 watts, 120 volts. Supondo que essa lâmpada esteja ligada a uma diferença de potencial adequada, ou seja, 120 volts, ele pede para determinar no item a intensidade da corrente que passa em seu filamento. Bom, 60 watts representa a potência da fonte, da lâmpada, certo? 120 volts representa a tensão na qual essa lâmpada vai ser ligada, né? Então a tensão a gente está representando pela letra U. Eu quero determinar o valor da corrente. Aqui a gente não tem muito o que fazer, né? Potência é igual a tensão vezes o valor da corrente. Então, galera, olha só. A potência vale 60 watts, igual ao valor da tensão, que é igual a 120, vezes o valor da corrente, que eu não sei quanto vale. O 120 multiplica a variável, passa para o outro lado dividindo, 60 divididos por 120 é igual a meio, como é corrente, a unidade é ampere, certo? No item B, ele está pedindo aqui para calcular a resistência do filamento da lâmpada. Então, observem o seguinte, vocês podem se utilizar tranquilamente, por exemplo, da primeira lei de Ohm, porque eu tenho a tensão entre os terminais da lâmpada, eu calculei a corrente que passa por essa lâmpada, eu posso utilizar. Mas o que acontece? Como a gente está trabalhando aqui com o conceito de potência, eu vou me utilizar aqui da fórmula da potência. Mas, como eu falei, se vocês se utilizarem da primeira lei de Ohm, o resultado vai ser o mesmo. Então, aqui, o que o problema fornece? Lá no enunciado, esquece por enquanto a questão do valor da corrente que foi calculada aqui. O problema forneceu a potência da lâmpada e da tensão entre os terminais dela. Bom, se eu tenho isso, eu posso me utilizar dessa relação aqui, certo? Então eu tenho a potência igual a tensão ao quadrado divididos pelo valor da resistência. Então, potência é igual a 60, certo? Seguindo a fórmula igual ao valor da tensão, que é igual a 120, tem que elevar ao quadrado, esse é o quadrado da fórmula, dividido pelo valor da resistência. Então, aqui do lado esquerdo eu não faço nada, 120 ao quadrado é 14.400, divididos pelo valor da resistência. Não faz diferença alguma se aqui embaixo do 60 eu colocar 1. 60 divididos por 1 continua sendo 60. E aqui é uma proporção, eu estou multiplicando cruzado, então eu tenho 60 vezes o valor da resistência é igual a 14.400 vezes 1, que é igual a 14.400. O 60 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal forma que a resistência do filamento dessa lâmpada é igual a 240 ohms. Bem, pessoal, na próxima aula eu vou postar a correção dos exercícios, só lembrando que não vai ter quiz dessa aula 8. Na próxima semana a gente vai ver a questão, daqui a 2 semanas, né? A gente vai ver o conceito de energia elétrica, aí eu vou fazer um quiz com os dois conceitos, como eu disse, eles estão muito ligados um ao outro, tá bom? Um grande abraço, qualquer coisa vocês sabem como me encontrar.